sugerido para hoje. O tempo. Não é incrível? Tudo isso acontecer para ver qual é o nosso equilíbrio. Como é que a gente está lidando com as adversidades que nos aparecem de uma hora para outra sem que a gente esteja preparado ou supondo que isso possa acontecer, né? O nosso tempo foi extremamente reduzido. 10 minutos estava para contar vários causos, né? Então vejam só como é interessante que as coisas acontecem. Eu digo que é uma engrenagem tão perfeita. Os assuntos eles vão fluindo de uma forma que a gente fica assim, atônita. Mas como, né? Como que pode? O tema é tempo. Nós tivemos um tempo reduzido. Houve um desencontro de situações, que a casa é muito correta no seu horário, é muitíssimo pontual. Nós terminamos os estudos aqui 6h25, o pessoal lá de fora entra às 6h30. O seu Edivaldo conversa com todo mundo rapidamente, dá os recadinhos. 7 horas pontualmente se inicia a palestra, 7h30 ela se encerra e começam os trabalhos na parte interna. E hoje, excepcionalmente, houve esse transtorno não previsto, né, por causa da capacidade de absorção da energia, está muito além, porque todos os ar-condicionados estão no máximo, né, está muito calor. Então eu fico assim intrigada e sorrio como a espiritualidade é brincalhona conosco. Então vamos ver se vocês estão realmente colocando em prática aquilo que vocês estão aprendendo, né? Qual é o seu equilíbrio? Como você está nessa situação diferenciada? Então vamos lá, vamos falar sobre o tempo. O Emmanuel, que é uma gracinha, que trabalhava com o Chico e era muito duro, né? Muito sério, muito rigoroso, tanto que ele falou para o Chico, só precisa de 3 situações para que você seja um bom trabalhador. Aí o Chico, achando que ele ia passar várias informações para ele começar a trabalhar na doutrina, ele disse: você tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. O que a disciplina traz pra gente? Tudo. Na vida, se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue levar a nossa vida regradamente, equilibradamente. Por quê? Porque o tempo nos cobra, né? A gente, desde que nasce nesse planeta, tem tempo e hora para tudo. Então a gente nasce pequenininho, indefeso, e aí nós somos treinados pelos nossos pais a nos alimentarmos de 3 em 3 horas. Existe um horário para brincar, existe um horário para dormir, existe um horário para tomar banho, existe um horário da siesta, porque o tempo, ele é muito sério, ele é muito rigoroso. E se você fura um desses horários com uma criança, quem já teve uma criança na família sabe o que acontece. A criança fica desequilibrada, fica chata, fica irritada, a harmonia do ambiente vai para o beleléu. Por quê? Porque houve um atropelo do tempo, materialmente falando, né? Então nós fomos treinados a vivermos o tempo de uma maneira que deveria ser equilibrada, mas tem sempre o mais, né? O que a gente está fazendo conosco? Como é que a gente está lidando com o tempo? Nós estamos sendo escravizados pelo tempo, porque o tempo, ele está sendo muito escasso. Parece que a gente acabou de acordar, já está indo dormir. Eu tinha um monte de coisa preparada para fazer e não deu tempo, não consegui fazer. O que está acontecendo conosco? Então veio Emmanuel mais uma vez e diz assim: o tempo é um sábio mudo. Por que um sábio mudo? Os sábios normalmente dão excelentes conselhos, né? Na nossa história, tal, a gente ouve falar de vários sábios que colocam frases para a gente ir aos poucos, durante a nossa vida, aprendendo a interpretá-las, e cada vez que a gente interpreta uma frase de um sábio, a gente vê uma outra visão. Mas o tempo não conversa conosco, ele é mudo, porque ele traz a lição dia a dia. E o que a gente tem que aprender a fazer em relação ao tempo? Nós eu vou ter que ficar de olho nele. O tempo, ele tem que ser a nosso favor e não contra nós. O que é prioridade na minha vida em relação ao tempo? Por que nós estamos neste planeta? Vamos começar por aí.
vez carinhosamente nos diz: o único objetivo do homem no planeta Terra é fazer o bem. Começando consigo, nós fazemos o bem a nós. Como? Evoluindo, crescendo, aprendendo, pondo a mão na massa, fazendo o bem ao outro. Também é uma forma de fazer o bem a nós. Porque se nós ajudamos o outro, consequentemente seremos ajudados. Mas o tempo está muito escasso. Por quê? Porque a gente está focando no tempo do relógio. E esse tempo, ele se esvai e quando a gente olha, passou. Então hoje eu estou na casa espírita. Aí eu estou frequentando a casa espírita e vem um trabalhador da casa e diz assim para mim, um exemplo, vamos trabalhar conosco lá na sopa, vamos ajudar a descascar legumes, está precisando de trabalhador. Ah, não posso. Os meus filhos são muito pequenos, eles precisam de mim o tempo todo, eu só tiro um tempinho para vir aqui ver uma palestra, tomar um passe e já tenho que voltar para minha casa. Passa o tempo. Tem outro trabalhador que diz para você, vamos trabalhar ali no enxovalzinho, nós precisamos de pessoas para ajudar a separar roupinhas, né? Fazer uma triagem e ajudar a divulgar esse trabalho maravilhoso da casa, que acolhimento às mãezinhas carentes. Ah, não posso. Agora os meus filhos são adolescentes, são muito difíceis, eu preciso estar lá em casa o tempo todo, não posso, infelizmente eu só venho para casa assistir uma palestra, tomar um passe e ir embora. Passa-se o tempo. Mais um convite, um outro trabalhador aborda e diz assim, meu irmão, venha participar conosco da organização das nossas salas, do banheiro, né, para que os nossos irmãos que chegam possam ter uma casa higienizada, cheirosa, acolhedora. Você é uma pessoa que já está aposentada, deve ter um tempo, né, tranquilo. Ah, não posso. Porque agora os meus filhos estão se formando, eu preciso estar junto deles para ajudá-los a escolher uma boa carreira, um caminhamento. E o tempo vai passando, e vai passando. E é como aquela ampulheta dos desenhos animados, que tem aquela areinha que ela vai caindo, ela não volta. O tempo vai passando. E a oportunidade do trabalho também. Por quê? Você não abraçou a chance que você tem de trabalhar e fazer o bem para si. Nós começamos conosco. Ah, não posso. Aí passa mais um tempo. Vem um outro trabalhador e lhe convida para uma outra tarefa na casa espírita. Não, agora eu não posso ajudar de jeito nenhum. Meus filhos se casaram, agora eles têm netos e eu ajudo eles a tomar conta dos netos. Nem um momento, nem uma horinha por semana você não pode vir aqui. Não, não posso. E o tempo se esvai, a ampulheta foi deixando toda a areinha cair e quando a areia se findou, a vida dele também se findou. E não houve mais tempo para o trabalho. Nenhum trabalho realizado. Ah, mas eu me dediquei à minha família, fui presente, ótimo, desempenhou o papel que o pai lhe forneceu como cuidadora, como responsável, mas não é para isso que nós vivemos. É mais esta função, é mais esta oportunidade de trabalho, que é realmente cuidar de um lar, harmonizar, orientar os netos, os filhos, mas nós não podemos deixar passar o tempo que é para nosso benefício. Porque, como diz Emmanuel mais uma vez, as nossas ações são as únicas coisas que não se depreciam com o tempo. O tempo, ele deixa a gente envelhecido, ele descasca paredes, ele envelhece uma árvore, ele envelhece uma estrutura, né? Se for uma estrutura de ferro, vem a ferrugem, enfraquece. Se for uma construção com o tempo, com as intempéries, a chuva, o sol, ela vai se descascando, ela vai ficando envelhecida. Se a gente não for lá e dar uma repaginada, acaba se tornando uma casa mal habitada, né? Uma casa feia. E assim o tempo vai agindo com tudo, mas com as nossas ações, o tempo não deprecia. As boas ações estarão sempre fortalecidas conosco, independente do tempo ter passado. E as más, infelizmente, também nos acompanharão. E dentro dessas más ações, nós podemos pensar no nosso remorso. Do quê? Das oportunidades perdidas.
Então, como é que nós estamos lidando com o tempo? Nós hoje temos um problema muito sério, que é, como diz meu esposo, uma faca de dois legumes, que é a internet, né? A internet tem nos roubado um tempo muito precioso, porque a gente pega o aparelho e tem a facilidade de falar com um amigo que está lá no Japão, olhando ele ao vivo e a cores no mesmo instante. A gente conversa, a gente mata a saudade. Muito bom, maravilhoso. O WhatsApp nos trouxe essa chance de matar a saudade dos nossos entes queridos que estão distantes, os familiares, os amigos. Mas o outro lado também aconteceu. Nós esquecemos que o tempo é valoroso e a gente se pega mexendo na internet muitas vezes 1 hora, 40 minutos, vendo coisas que não nos trazem absolutamente nada de acréscimo feliz. Às vezes a gente está olhando coisas tristes, desagradáveis, acontecimentos difíceis, e o nosso planeta, infelizmente, está passando pela transição, nós sabemos disso. E aí as dores e os sofrimentos estão vindo com muito alcance. E o que é que dá mídia, infelizmente? A dor, o sofrimento, as coisas difíceis. Então a gente é bombardeado a todo tempo de notícias difíceis. Mas nós temos a nossa escolha. Nós temos a oportunidade de escolher o que queremos trazer para nós. Como queremos nos alimentar. Então a gente tem que se policiar. Se o tempo está tão escasso, está tão difícil, eu vejo muitas vezes mãezinhas ao lado dos seus filhos, as crianças ali aprontando para que a mãe os olhe e brigue com eles, mas pelo menos a visão da criança, qual é? Eu sou pedagoga, vou falar com categoria. A criança briga, faz uma feiura para que a mãe brigue com ela, mas ela está falando com ela. Não tem problema que ela está brigando, que ela está ralhando, vai botar de castigo, mas ela olhou para mim, ela falou comigo. O que está acontecendo? Os pais estão presentes, mas estão ausentes. A nossa geração é uma geração de filhos que são órfãos de pais vivos. Porque há um sobrecargo muito grande, o tempo está escasso, não está havendo equalização de qualidade de tempo. Eu preciso ficar 8 horas com o meu filho? Não, se eu ficar com o meu filho 20 minutos, olhando no olho dele, sentando para jogar um joguinho dele, conversando com ele como foi o dia na escola dele, brincando com ele ali de bolinha de gude, o que quer que seja, de um giz no chão, ele já está feliz. Então nós precisamos nos lembrar que o tempo é valoroso. Se nós fizermos a escolha de ser pais, nós temos que olhar para essa criança com carinho, com observação, com muito cuidado. Porque esse filho não é nosso, ele é de Deus. Ele nos cedeu seu filho para que nós tomássemos conta dele e aparássemos as arestas que ele trouxe para uma nova caminhada. Então é um objetivo muito importante, muito sério e que não foi nos imposto. Nós aceitamos esta oportunidade de termos esses entes queridos conosco. Muitas vezes são irmãos que numa experiência anterior tiveram dificuldades conosco, mas no amor fraterno será a oportunidade de apararmos as arestas que ficaram no passado. Então nós precisamos fazer o que com o tempo? O tempo está acabando. Precisamos equacionar o tempo na melhor forma possível. Não podemos ser escravos dele. Ele tem que nos favorecer. Então como é que a gente vai equalizar isso? Simone, eu não estou entendendo direito o que você está dizendo. Vamos priorizar o que nos faz bem. Se eu estou com um tempo livre, eu vou procurar alguém que eu goste. Ligo para alguém, eu estou com saudade de você, minha amiga, mamãe, vovó, titia, vizinha. Vai na vizinha. Vamos tomar um café, eu fiz um bolo. Priorizem o tempo, porque esse tempo de qualidade, ele é importantíssimo para nós. Então vamos fazer bom uso deste tempo. Os nossos atos de felicidade caminharão conosco. Os nossos atos de remorso também. É a única coisa que o tempo não vai depreciar. E tomara que a gente consiga voltar ao plano astral com muito mais atos de felicidade, porque são eles que vão nos acompanhar. Nada mais irá conosco.
Nada. Então vamos pensar nessa possibilidade de valorizar o tempo. Como o tempo pode ser generoso conosco. Ele está corrido? Tá difícil? Tá. O planeta está muito sugador das nossas energias? Tá. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio da escolha. Como nós queremos viver? Eu vou entrar nessa loucura, nessa aceleração sem fim? Não tem tempo nem de a gente dorme 2 horas por noite, 3 horas por noite. Gente, nós temos que dormir pelo menos 6 horas por noite para o nosso organismo se recuperar e estar pronto para o dia seguinte. Então nós precisamos nos priorizar, dar qualidade de vida à nossa vida. Eu adoro as historinhas, eu vou contar uma rapidinho, senão o Edivaldo vai ligar comigo. Você pode perguntar um negócio? Lógico. Eu tenho um amigo meu que mora lá em Tumbera, São José Ribeiro. Ela estava contando para ele. Meu pai morreu, ele foi no dia com meu pai. Lírio, se você for lá em Tumbera, você vai gostar dele. Foi eu ali, o Sérgio, o senhor Delcide. Ele estava bonzinho, ele levava sopa para ciganada, pão. E hoje ele está com bastante dor, tinha parado na cadeira de roda. Só que tem muitos anos que eu conheço ele. A turma dele é aquele centro espírito Saraviel Ribeiro, quase do Carlos Matos, Dona Marilene. Quando ficou doente, não foi um cigano para visitar ele, a dona Otília que me falou. Não foi uma pessoa espírita para... Sim, ele não é pobre não, ele é rico. Não foi ninguém para ver ele. Eu moro em Uberlândia, de vez em quando vou lá ver ele. Ali, vou lá ver ele. Ainda você leva o sabão do Zé e o sacomatologia. Mas é isso que esse irmão está dizendo, é que uma pessoa querida, que ajudava muito, quando adoeceu, não recebeu nenhum auxílio, nenhuma visita das pessoas a quem ele fez. Mas ele fez a parte dele. Se nós não fazemos a nossa, o problema é nosso. Então eu vou ali e faço uma doação de um lanchinho para um morador de rua. Ele olha, não se interessa pelo lanchinho e joga fora. Não é problema meu, a minha parte eu fiz. Ele dará conta do ato dele. Então esses todos que ele ajudou não tiveram o reconhecimento do carinho, do agradecimento, pelo menos uma prece essa pessoa deveria receber. Então esses todos serão acusados pela sua própria consciência. Não virá ninguém apontar o dedo para nós, não, quando nós retornarmos à pátria espiritual. A nossa consciência, que hoje está escondidinha embaixo desse tapete, que é o corpo físico, a gente se esconde dele, ela virá e dirá: você tanto foi ajudado por aquela pessoa, por que não tirou 5 minutos do seu tempo, mais uma vez o tempo, e foi lá levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. Entendem como é importante o tempo? O tempo, ele é um sábio mudo. Então vou contar rapidinho, seu Osvaldo, liga comigo. Caso do Chico. Chico tinha, em Pedro Leopoldo, tinha um senhor muito rico, que encontrava com o Chico pela rua, porque o Chico andava para lá e para cá, visitava os pobres, ele ia ao cemitério, ele andava, ele não ficava recluso, não era uma pessoa idolatrada, nada disso, ele era da rua, de visitar as pessoas. E ele encontrava esse senhor muito rico mesmo, fazendas, gado, bens. E aí esse senhor dizia assim para ele: um dia eu vou lá na casa espírita e vou fazer uma grande doação com o meu cheque, você pode esperar. E o Chico falava: mas que bom, vá mesmo, nós estamos sempre precisamos de auxílio, todo auxílio é bem-vindo. E passou. Aí, dali a pouco, o Chico encontrava com esse senhorzinho na rua de novo. Olha, Chico, um dia eu vou lá, hein? Eu vou lá, vou levar meu talão de cheque, vou fazer um cheque bem gordo para você vai ver, vai dar para comprar muitas cestas básicas. E o tempo passou, mais uma vez o tempo. Mais uma vez ele se encontrou novamente com esse senhor, já estava um pouquinho mais abatido, mais envelhecido, e ele: não, Chico, não me esqueci, viu? Uma hora eu vou aparecer lá na instituição, vou levar um cheque bem gordo, você vai ver como eu vou poder ajudar muito. Um belo dia já, Chico aqui em Uberaba, sentadinho lá na mesa da Casa da Prece, é um local que eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer, vá, que a energia daquela casa é maravilhosa, a egrégora de luz que está lá, ele já faz 20 anos que desencarnou, é
É uma egrégora maravilhosa, mas fazendo parênteses, voltando. O Chico está lá na mesa, né, finalizando os documentos. Entra o senhor milionário, já desencarnado, todo arrumado, de boca de linho, com aquele cinturão, com um chapéu, e vem vindo na direção dele. E o Chico olha e vê que ele é um desencarnado. Aí vem Emmanuel. Adivinha quem vai contar para ele que ele não é mais uma pessoa encarnada? O Chico olha para o Emmanuel e ele chega e fala assim: Chico, eu não falei para você que eu vinha? Estou aqui, agora eu vou fazer a doação do cheque bem poupudo para você. O Chico olha para o Emmanuel e olha para ele, conclusão. O tempo passou e a oportunidade de uma ajuda muito bem-vinda também perdeu-se. E ele chegou lá todo pomposo, sem a menor noção de que ele já havia desencarnado e estava ali ainda preso a toda aquela pompa da vida rica, da vida de bens, sem noção de que o tempo para ele já tinha se esgotado. Então nós temos a obrigação de valorizar essa ferramenta bendita que o Pai nos deu, que é o tempo. Sejamos pessoas capacitadas de nos avaliar. Como eu estou gastando meu tempo? Eu estou me beneficiando dele? Não sejamos escravos do tempo. Ele tem que nos favorecer. Eu tenho que fazer o melhor para mim com o tempo que eu tenho. Então, se eu preciso estar na casa dos meus pais para dar um abraço, vou. Eu não sei se eles vão estar aqui daqui a meia hora, se eles estarão ainda conosco. Nós não sabemos quando o nosso bilhetinho de retorno será impresso. Então, vamos aproveitar o nosso tempo sempre que possível, da melhor forma possível. Agradeço o carinho de todos, desculpa ter encolhido muito a nossa palestra, espero que vocês tenham gostado e vamos lembrar que o tempo é muito importante para nós. Que Jesus abençoe a todos.